A paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor, tudo bem com vocês? Com a graça do Senhor Jesus, com certeza estamos muito bem. No meu devocional de hoje eu vou falar sobre o que significa servir a Deus com temor e tremor. Eu vi que no meu devocional passado eu falei sobre temor e temor em uma parte da minha ministração, mas não expliquei o sentido do temor e o temor em servir a Deus. Quando a Bíblia nos diz para termos temor e tremor a Deus, o que está querendo dizer? O que a Bíblia está querendo dizer? Devemos ter medo de Deus ao ponto de tremermos de medo dele? Parece meio estranho termos que ter medo de Deus a esse ponto, não é? Não sei com vocês, mas comigo, na minha infância, eu aprendi a servir a Deus com tremor, que é um medo excessivo. Por quê? Os nossos líderes passavam um Deus para nós, que se nós não obedecêssemos, nós éramos castigados. Não sei se com vocês era assim, mas comigo foi. Então, o que diz a palavra do Senhor sobre temos que servir a Deus com temor e tremor? O que é isso? Primeiro, um dos textos que expressa essa ideia de temor e tremor a Deus está em Filipenses 2,12, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que observamos inicialmente são o uso de duas palavras, temor, que significa medo, e tremor, que significa estremecer de medo. Não parece muito lógico que alguém possa desenvolver a salvação e a sua fé em Deus estremecendo de um medo paralisante, certo? Não tem como, porque é muito fora da realidade isso. Essa expressão temor e tremor é usada como uma expressão que aponta uma atitude de grande respeito e reverência diante de Deus. Então não é ter medo de Deus, não é estremecer de medo de Deus. É você ter uma grande atitude, um grande respeito referente a Deus. O foco aqui é trazer as pessoas à reflexão de sua pequenez diante do Deus Todo-Poderoso e fazê-las perceber que diante de um Deus tão grandioso não se espera outra atitude senão o quê? Humildade, reverência e honra. A atitude de orgulho, presunção, altivez e coisas do tipo não são aceitáveis diante de Deus. Pelo que diz em Tiago 4,6, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Muitas pessoas levam a expressão temor e tremor ao pé da letra e acabam tendo um grandioso medo de Deus, como se ele fosse um soberano rei castigador que se alegra com cada erro que dá a ele o direito de castigar e trazer desconforto às pessoas. Não foi assim que a gente aprendeu lá atrás? Que Deus, ele é um Deus que quando você peca, ele te pune, ele te castiga. E aqui a referência, o que o versículo está querendo dizer a respeito de temor e tremor é simplesmente a reverência, a humildade. Porque diante de um Deus tão grande não tem como nós chegarmos com altivez, com arrogância, porque ele é o nosso Criador. Ele tem o domínio sobre as nossas vidas e é ele que governa tudo. O livro de Salmos lança luz a essa questão e nos traz a real ideia do temor e tremor de Deus. Está em Salmos 2,11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Tá vendo? É servir com temor e se alegrar com tremor. É uma alegria extrema. Servir ao Senhor com temor e alegrar-se nele com tremor expressa como podemos nos relacionar com Deus da forma como ele deseja. Ou seja, com humildade, reverência e não com medo paralisante e atitudes altivas que o desagradam. Ele quer que nós estejamos satisfeitos em estar com ele. Ele quer ter um relacionamento conosco
que não tenha sombra de dúvida. Essa é a finalidade do temor e do tremor. Para finalizar, temor e tremor são usadas na Bíblia não só com respeito a Deus, mas também em outras situações, quando a pessoa queria mostrar humildade e reverência diante de alguém importante, como o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Quando ele foi pregar em Corinto, ele disse assim, Coríntios 2:3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então ele estava dizendo para eles o quê? Que ele tinha respeito por eles, que ele sabia que eles eram umas pessoas boas, que mereciam o respeito dele. Paulo, ele era um homem intelectual, ele era um homem estudado, mas ele queria ensinar para o povo que o vaso mensageiro era de barro. Ainda que em fraqueza, temor e grande tremor, transmitia a misteriosa e secreta sabedoria de Deus para o povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, mesmo sendo intelectual, ele se fez humilde, um vaso. Ele não quis mostrar para eles o grau de sabedoria dele. Ele quis simplesmente mostrar para o povo que ele era um vaso de barro e que ele era usado porque a misericórdia do Senhor era que fazia com que ele estivesse ali levando a mensagem de vida. Então, amados, devemos estar encharcados de oração e cheios do Espírito, como Paulo mostrava ser sempre. Quem conhece a história de Paulo vê que ele era um homem de fé, um homem determinado. Então, devemos estar primeiramente diante de Deus, antes de estarmos diante do povo. Devemos ser movidos pelo poder do Espírito de Deus e não pela nossa própria habilidade e eloquência, tá vendo? Paulo quis mostrar isso para eles. Eu devo primeiramente estar diante de Deus. Não foi um versículo que ele disse? Que eu venha pregar para vocês e não venha ser reprovado? É nessa fase aqui que ele está querendo se expressar. Devemos estar primeiramente diante de Deus, antes de estarmos diante do povo. Devemos ser movidos pelo poder do Espírito de Deus e não pela nossa própria habilidade, não pelo que nós achamos, pelo que nós pensamos. Muitas das vezes nós pegamos o microfone, vamos falar da palavra do Senhor e aí nós colocamos sentimentos nossos, colocamos assuntos aleatórios que não tem nada a ver com o que você está ministrando. Então, o que Paulo está querendo dizer? Primeiro, vamos estar diante de Deus para depois nós se apresentarmos diante das pessoas, porque quando nós estamos diante de Deus, não é nós que falamos, é o Senhor Jesus que nos usa, e nós não vamos falar coisa de nós mesmos, nós não vamos falar o que sentimos, da nossa vontade, mas e sim da vontade do Senhor. Ou seja, servir ao Senhor com temor e tremor nada mais é de servi-lo com humildade, reverência, honra e não com medo paralisante e atitudes altivas que o desagrada. Que nessa tarde nós venhamos orar ao Senhor e pedir para que Ele tire de nós toda e qualquer arrogância, todo e qualquer sentimento de poder, de sabedoria, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor e quem nos direciona é Ele. Se desejar e quiser orar comigo, vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas e pedir para o Senhor entendimento cada dia mais, para nós podermos passar para as outras pessoas o verdadeiro sentido do Evangelho. Por que nós servimos ao Senhor? Qual o objetivo de tudo isso? Para que nós viemos à terra? Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito que Deus tem com tudo isso? Amém, meus amados? Vamos orar? Amado e querido Deus, aprendemos nesta tarde que não devemos ter medo do Senhor, pois a tua palavra nos diz que tu és um Deus alegre, que se alegra em nos fazer feliz. Sabemos que somos pequenos diante de um Deus tão grande e todo-poderoso. Por isso o temor que o Senhor nos ensinou através de Paulo é a humildade, a reverência e a honra. É preciso tirar de dentro de nós o orgulho, a presunção, a altivez e coisa desse tipo, Senhor, que não são aceitos diante de Deus. Pois a tua palavra é que
É que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, tira de nós toda essa coisa que não são aceitas por Ti e nos torna homens e mulheres tementes a Ti. Que todas as vezes que nos achegarmos a Ti, que venhamos com reverência e temor, pois Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Nos capacita cada dia, Senhor, a fazermos a Tua vontade e o Teu querer. Que não seja a nossa vontade nem o nosso querer, mas que seja o Teu querer predominando em nossas vidas, Senhor. Que possamos fazer como Paulo, que nós venhamos nos preocupar em levar o Teu Evangelho, mas não sermos reprovados por ele, Senhor. Pai, que cada dia mais nós venhamos crescer na graça e no conhecimento e que as pessoas venham ver a diferença em nossas vidas pela Tua presença, Senhor. É o que eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém, amados? Deus abençoe a todos.